Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 31 de julho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será feita em Jó, capítulos 27, 28 e 29. Posteriormente, leremos Atos, capítulo 24, do versículo 22 até o capítulo 25, versículo 12. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por nos conceder mais essa oportunidade de lermos a Tua Santa Palavra. Te louvamos por ela, agradecemos muitíssimo por tê-la deixado para nós, ó Pai, tantas instruções maravilhosas, orientações, ensinamentos. E também, ó Pai, nós temos, ó Deus, aqui o spoiler da nossa vida. Sabemos como tudo vai terminar e confiamos no Senhor, somos gratos ao Senhor por tudo. Na verdade, ó Deus, nem é como tudo vai terminar, mas como tudo vai começar na vida eterna. Como é maravilhoso saber que temos vida ainda, ó Deus, pós-morte, que nós voltaremos, ó Deus, da morte para a vida e vida eterna. Te louvamos por isso também. É a Tua palavra que nos orienta assim. Por isso precisamos lê-la, precisamos ter consciência do que lemos. E só podemos ter essa consciência, esse entendimento, essa capacidade de compreensão se o Teu Espírito Santo nos orientar e caminhar conosco nessa leitura. E é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Capítulo 27. Jó descreve a sorte dos perversos. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso, invocará a Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas, a saída o apupam com assobios. Jó capítulo 28. O homem apropria-se das riquezas da terra. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes
e assim longe deles dependurados oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. Mas onde se achará sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que as das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó capítulo 29. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho. Assentava-me como chefe.
e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Atos, capítulo 24, do versículo 22 até o capítulo 25, versículo 12. Paulo perante Félix e Drusila. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Atos 25, de 1 a 12. Paulo perante Festo apela para César. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Encerramos nossa leitura por hoje. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Agora eu vou parabenizar os aniversariantes desse dia 31 de julho. Vem comigo, bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 31 de julho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial de hoje vai para Edneiva Lopes, lá em Guiratinga, Mato Grosso, minha querida amiga. Vai para Raquel Rodrigues, lá em Uberlândia, Minas Gerais.
Vai para a Lara Pereira, minha prima, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Vai para a Luciana Marques, em Rio Verde, Goiás. Vai para o Antônio Lopes, em Ituiutaba, Minas Gerais. Vai para a Neuziane Uli, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que Deus os abençoe grandemente. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por conceder a Neiva mais um ano de vida, a Raquel, a Lara, a Luciana, ao Antônio, a Neuziane. Pai, louvo ao Senhor por essas vidas, agradeço muito por até aqui o Senhor as ter sustentado. Mas eu rogo, Pai, por aqueles que estão distantes do Senhor, que se afastaram dos teus caminhos, que o Senhor, ó Pai, com teu cajado, com teu amor, com teu carinho, as traga de volta para o redil, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que ainda não te conhecem, não te servem, nunca te serviram, que sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor, movidos por Ele, e serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Aos que já te servem, te buscam, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai, derrame sobre cada um deles dádivas preciosas, Pai, e que muitas felicidades e muitos anos de vida sejam acrescidos, ó Pai, em suas vidas. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos